Oi pessoal, sejam bem-vindos à 15ª videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos ver como representar um grafo na programação a partir de uma lista de adjacências. Então uma lista de adjacências, como o próprio nome sugere, a gente vai fazer uma lista. Por meio dessa lista a gente vai representar o nosso grafo, de uma forma até que parecida com a matriz de adjacências que a gente viu na videoaula passada. Só que aqui a gente vai trabalhar com listas. Por exemplo, eu vou adicionar todos os meus vértices em uma lista, sempre numerando eles de 1 a 4, que nem a gente viu na videoaula passada, ficando dessa forma daqui. Eu adicionei todos os vértices então em uma lista. E o que a gente vai fazer? Adicionar a cada um desses vértices daqui os seus vértices adjacentes. Então, essa lista daqui, ó, ela é só para representar os vértices que a gente tem no nosso grafo. E depois, na frente aqui, ó, conectado com cada um desses daqui, eu vou adicionar com quem o vértice está conectado. Então o vértice 1, ele está conectado com o 2 e com o 3. Então o que eu vou fazer? Do lado aqui dele, eu vou adicionar o 2 e também adicionar o 3. Como se realmente fosse uma lista, né? Olha aqui, ó, uma lista dentro da lista. Para cada um desses elementos daqui, cada um desses vértices aqui, a gente vai fazer o quê? Colocar uma lista dentro dela, que vai ser a lista de vértices adjacentes que esse vértice tem. Então é como se a gente tivesse então uma lista que tem listas dentro dela. Então, o 1 está conectado com o 2 e com o 3. E o 4 que não está conectado, eu não vou fazer nada. Eu só vou colocar conectado no 1 aqui, ó, nessa lista daqui que começa no 1, os vértices que tem ligação com ele. Então, por exemplo, o 2 está conectado no 1 e 4. Então, o 2 está conectado no 1 e também no 4. O meu 3, conectado no 1 e 4 também. Então, conectado no 1 e também no 4. O meu 4, por sua vez, está conectado no 2 e no 3. Então, conectado no 2 e conectado no 3. Então, dessa forma daqui, é outra forma que a gente consegue representar o nosso grafo. Aqui no começo de tudo, a gente tem a nossa lista principal, né? A lista que tem cada um dos vértices. E logo na frente dela, a gente vai colocar os vértices que a gente tem ligação. Então, o 1, na frente dele está o quê? O 2 e o 3. Por quê? Porque ele tem ligação no 2 e no 3. De uma forma até que parecida, né? Com a matriz de adjacências. E se esse grafo daqui, ele fosse orientado? O que vai acontecer? A gente vai seguir a mesma lógica da videoaula passada. Vamos supor que o grafo ele é dessa forma daqui. Ó. Então como que seria? Do 1 ele está conectado no 2 e no 3, né? Eu posso ir do 1 para o 2 e para o 3. Então o 1, 2 e o 3. Do 2 eu não posso ir para nenhum. Então o 2 ele não vai ter nenhuma conexão. Por quê? Porque o 2 aqui, ó, ele é um sumidouro, né? Eu não posso sair dele para nenhum outro lugar. Então ele não vai ter nada aqui na frente. O meu 3, do meu 3 eu posso ir do 3 para o 4. Só, né? Então do 3 eu só posso ir pro 4, ficando dessa forma daqui, ó. E o 4 eu posso ir pro 2 e pro 3. Então eu posso ir pro 2 e pro 3. Então dessa forma daqui é a representação desse gráfico daqui. Ah, mas e se fosse um gráfico ponderado, como que seria? A única diferença é que o gráfico ele pode ser orientado ou não, né? Isso tanto faz. Só que cada uma das arestas tem peso, né? Então, por exemplo, tem peso 10, 5, 20. E o que acontece é que essas ligações a gente vai fazer o quê? Só informar aqui, ó. Vou supor aqui, ó. Do 1 pro 2, ele tem peso 10. Então, como que seria? Na lista aqui, no elemento daqui, eu só ia adicionar um valor a mais, né? Que seria o quê? O peso. Aí eu colocaria aqui, ó. Ele vai do vértice 1 pro vértice 2. E para ele pro vértice 2, ele tem peso 20. Pronto. Ou senão, vamos pegar esse exemplo daqui, ó. Do 3 pro 4. Vamos supor que aqui, ó. Para ir do 4 pro 3, ele tem peso 5. Só que para ir do 3 pro 4, ele tem peso 7. Então, como que seria? Aqui, ó. Para ir do 4 pro 3, peso 5. Então, do 4 pro 3, ele tem peso 5. Então, pode tirar aqui, ó. Peso 5. Então, peso 5. Ah, esse do 3 pro 4. Então, aqui, ó. Do 3 pro 4, ele tem peso 7. Então, peso 7. Pronto. Quando ele é orientado aqui, né? Ele não precisa as duas ligações ter o mesmo peso, né? Então a gente poderia fazer um negócio assim. Só que aqui, desenhando, né? Tá até que bem tranquilo. Como que seria fazer isso na programação? Que acaba que é um negócio até que novo, né? A gente fazer uma lista que tem listas dentro dela. Às vezes pode parecer um negócio difícil de se fazer, mas é muito tranquilo. A gente só vai precisar desse struct daqui, ó. O struct aqui, ó. Cada um desses daqui vai ser equivalente ao elemento da nossa lista, né? Cada um desses quadradinhos aqui. E cada um deles representa um vértice, né? Então, a gente vai ter um struct para o vértice. A gente vai ter, então, o número do vértice, a lista dos adjacentes, que são essa lista do lado aqui, ó, que estão na horizontal. E a gente vai ter a struct próximo. O próximo é essa lista daqui, que está na vertical. Então, a gente vai ter os nossos vértices principais,
que são isso aqui, né, que eles estão conectados pelo próximo. Em cada um desses vértices principais, a gente vai ter a nossa lista secundária aqui, ó, que vai ser formada pela lista desse ponteiro daqui, ó. A gente vai usar esse ponteiro daqui para fazer a nossa lista secundária, só para falar em quem que ele está conectado. Então, para fazer essa lista, a gente vai precisar de uma função de adicionar elemento na lista, né? E como a gente já fez bastante disso, né, nas nossas videoaulas, acaba que vai ser bem tranquilo. Então, a função é de adicionar vértice na lista. O que essa função vai precisar? Ela vai precisar saber quem que é o vértice que eu vou estar adicionando, né? Então o número dele. E também vai precisar saber quem que é a lista, né? Que ele vai ter que adicionar. Então ele vai precisar saber dessas duas coisas. Deixa eu só mudar esse número daqui, né? Eu vou mudar para número do vértice. Porque senão colide o nome, né, do vértice com esse daqui. Então ele vai precisar saber quem que é a minha lista e qual que é o número que ele vai adicionar, né? Então, perfeito. Primeira coisa que a gente vai fazer, verificar se essa lista está vazia. Aqui eu vou dar preferência para sempre adicionar o vértice no final. E outro detalhe aqui também, né? Aqui é ponteiro de ponteiro, porque é o que? Um ponteiro de vértice seria equivalente ao elemento, né? Esse ponteiro de vértice que vai guardar a minha lista. Se eu posso modificar ele, vai ser um ponteiro de ponteiro. Antes da gente fazer essa função daqui, né, a gente pode também fazer a função de criar vértice para já ficar pronto. Aqui sempre fazendo do mesmo jeito que a gente já fez, né? Alocar memória para um vértice inteiro, inicializar cada uma das variáveis e depois devolver o vértice, né? Então eu tô criando, colocando os valores aqui tudo certinho e devolvendo ele. Então essa função agora de criar vértice tá tudo certinho, né? Então aqui agora a gente já pode continuar. A lista, ela existe? Se a lista existe, tem alguma coisa dentro dela? Eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer essa lista até eu chegar no último elemento, né? Quando chegar no último elemento, eu vou adicionar esse vértice novo logo na frente para ficar em último lugar. Então, enquanto ele tiver um próximo, quer dizer que ele ainda não é o último, né? Se ele não é o último, você vai indo para frente. Então você vai indo para o próximo até você chegar no último. Quando sair desse while, ele já vai estar apontando para o último, né? Então, o próximo dele vai ser justamente quem? Esse vértice que eu vou acabar de criar. Então, eu queria um ponteiro auxiliar que começa do começo da lista, né? Observe que aqui é um ponteiro de ponteiro, então aqui a gente tem que pegar o valor desse ponteiro, né? Que vai estar pegando o primeiro elemento. E para frente, até você chegar no último elemento. Quando você tiver o último elemento em mãos, você fala: o próximo desse último elemento é esse vértice daqui, ó, que eu acabei de criar. Mas isso só se a lista tiver alguma coisa, né? E se ela não tiver? Se ela não tiver, quer dizer que ela tá vazia, né? Se ela tá vazia, o que eu preciso fazer? Só pegar esse vértice daqui e criar ela, né? Só pegar, criar o vértice e já colocar na lista, né? Porque se eu colocar na primeira posição, como ela tá vazia, vai também ser a última. Então pronto, agora a função de adicionar vértice tá funcionando certinho. Pra gente só testar a nossa lista, né? Eu fiz uma função bem simplesinha daqui de mostrar a lista. E que agora eu vou fazer a gente poder inserir os elementos da lista para ver se vai estar dando certo. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, fazer que nem na nossa videoaula passada, né? Fazer o quê? Perguntar quantos vértices vai ter. Por quê? Se vai ter 50 vértices, eu vou ter que colocar 50 elementos na minha lista. Se tem 4 vértices, eu vou colocar o quê? O 1, 2, 3 e o 4 na minha lista. Porque essa aqui é a minha lista principal. Tem que ter todos os vértices aqui. Então é isso que eu vou fazer. Primeiramente, só perguntar quantos vértices vai ter. Depois que eu informar a quantidade de vértices, eu vou fazer o quê? Colocar esses vértices, né? Colocar o 1, depois o 2, o 3, o 4. Então, essa aqui vai ser a minha lista de adjacências. E o que eu vou fazer então nela? Colocar o 1, o 2, o 3 e o 4, quantos vértices tiver. Então, na minha função aqui, ó, de adicionar o vértice na lista, vou passar a minha lista, né? Então, como é ponteiro de ponteiro, vou passar o endereço desse ponteiro daqui e vou falar que número que eu vou colocar. Eu vou colocar o i, porque o i vai ser 1, 2, 3, 4 e com isso eu vou adicionar todos os vértices na minha lista principal. Só para já deixar ela pronta para depois a gente inserindo as adjacências de fato, né? Mas para ver se está funcionando certinho, vamos colocar aqui a função de mostrar a lista. Então vamos testar aqui, ó, quantidade de vértices. Vértices, né? Faltou o S. Então, quantidade de vértices, 4. Vamos ver? Aí, ó. Na minha lista adicionou 1, 2, 3 e 4 perfeitamente. Então, a lista aqui agora tá montando certinha. Tá montando essa parte vertical daqui, ó. Agora a gente vai ter que fazer uma outra função, que é adicionar o quê? Adicionar as adjacências. Então, adicionar essa parte daqui, ó. E para essa função, a gente vai usar esse ponteiro daqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. A função adicionar vértice adjacente. Então, aqui eu vou precisar da mesma coisa. Eu vou precisar da minha lista e vou precisar também de um número de vértices. Só que, pensa aqui comigo. Eu vou precisar de 2 números de vértices, né? Para eu falar, o 1 está conectado no 2. Eu vou precisar do quê? De 2 números, né? Do 1 e do 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o 1 e falar, você agora tem uma adjacência. Essa adjacência é esse número daqui, ó. Então, o que eu vou precisar fazer?
eu não vou modificar a minha lista de fato. Se eu não vou modificar a minha lista de fato, eu não preciso de um ponteiro de vértice. Aqui vai ser um ponteiro simples, porque eu só vou pegar a lista, eu não vou modificar a lista. Eu vou modificar um elemento só. Se fosse a lista por inteiro, eu fosse de fato modificar ela, minha lista principal, eu pudesse também modificar esse ponteiro daqui, aí sim, vai ser ponteiro de ponteiro. Mas como aqui eu vou modificar um elemento só, eu só vou pegar a lista, só para eu encontrar esse elemento que eu vou modificar. Então eu vou precisar saber de duas coisas, né? Quem está conectado em quem. Então, o int A e o int B. Então aqui, ó, o A está conectado em B. Então, 1 conectado em 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Encontrar o 1, criar o 2 e conectar no 1. Isso que eu vou ter que fazer. Então, primeiro passo, eu vou procurar o número A. Então, vou procurar A. Então, se a minha lista existir, eu vou procurar o A. Se ela não existir, eu não faço nada. Então, o meu vértice auxiliar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ficar indo para frente até eu encontrar o número que eu quero ou até chegar no final. Porque vai se por engano eu vou lá e passo. Conecta o 11 no 7. Opa, mas só tem 4 elementos, né? Só tem 4 vértices, nem tem o 11. Então a gente tem que se preparar para esse caso também, né? Então vou criar um ponteiro auxiliar aqui, ó. Ele que vai ser quem vai ficar apontando para elemento por elemento até encontrar o número que eu quero. Que é esse daqui, né? Então, enquanto ele existir enquanto o número aqui, ó, o valor dele for diferente do número que eu tô buscando, que é o A, quer dizer que eu ainda não encontrei o que eu quero, né? E ainda não chegou no final. Então, eu vou andar pro próximo vértice para ver se eu encontro o vértice que eu quero. Assim que sair desse while daqui, ó, eu já vou ter encontrado o valor que eu quero. Ou eu vou ter chegado no final da lista e não vai ter nada. Por exemplo, ou eu tô procurando 2 e eu encontro esse 2, ou eu tô procurando 11, chego no final da lista e não encontro esse 11. Então o que eu vou fazer? Se eu encontrar esse número, perfeito, eu vou adicionar o B nele. E se eu não encontrar esse número? Aí eu não vou fazer nada. Então, se eu encontrar esse número, eu vou fazer o quê? Adicionar o vértice adjacente nele. E como que eu vou adicionar o vértice adjacente? Que nem eu fiz aqui, ó. Primeiro verificar. Você já tem alguma adjacência? Você já está conectado em algum vértice? Se não tiver conectado em nenhum vértice, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fazer essa verificação daqui, né? Você já está conectado a alguma coisa? Se tiver conectado, você vai até o último e coloca a conexão logo na frente. Aí, se não tiver conectado nenhum, é a primeira conexão que você está fazendo. Então, você só simplesmente coloca. Isso que eu vou fazer. Então, se você encontrou o número que eu estou buscando, então aqui, ó, essa primeira parte daqui, ó, desse vértice ao x A até esse if daqui, é só para a gente buscar o número. Só para buscar o vértice que eu vou estar fazendo a conexão. E daqui para baixo, o que vai acontecer? Eu vou inserir o B como adjacente. Então aqui agora, essa parte daqui de fato que vai estar dentro desse if, que é a inserção de fato. Então primeiro eu vou verificar aqui, ó. O XA, ele está apontando justamente para o vértice que eu vou estar apontando. Para o vértice que eu quero inserir a adjacência. Então, por exemplo, se eu quero falar 1 está conectado no 2. O XA vai estar apontando para esse 1 daqui, ó. Então o XA está apontando para o 1. Então o que acontece? Eu vou ver. Você já tem alguma adjacência? Se você já tem uma adjacência, o que acontece? Eu vou ter que ir até a última adjacência sua. Porque vai que tá assim, ó. Vai que tá desse jeito daqui, por exemplo. Vamos pegar já esse exemplo daqui pronto, ó. O 1 tá conectado no 2, no 3 e eu quero falar. O 1 agora, você tá conectado no 4. Eu quero colocar essa conexão. Então o que eu vou fazer? O XA vai apontar pro 1. Mas olha aqui, ó. Eu vou adicionar o 4. Se eu vou adicionar o 4, o que acontece? Aí que entra o papel do AUXB. O que o AUXB vai fazer? Ele vai apontar aqui, ó. Ele vai apontar pro 2 e ver. Opa, o 2 é o último? Não. Então ele vai pro próximo. 3. Opa, o 3 é o último? É. Se o 3 é o último, eu vou criar o 4 e colocar logo na frente dele. Ficando dessa forma assim, ó. É isso que ele vai fazer. Então eu vou ter que criar esse AUXB justamente para navegar e buscar o último elemento adjacente do 1. Então, vamos criar aqui o AUXB, que vai começar justamente do primeiro elemento. E o que ele vai fazer então? Ele vai sempre ficar indo para o próximo. Cuidado que aqui agora a gente está usando esse ponteiro daqui, ó. Enquanto existir um próximo, tem outro elemento adjacente, eu posso ir para tentar encontrar o último. O que eu vou fazer? Eu vou ir nele. Se ainda não é o último, eu vou ficar navegando até encontrar o último. E quando eu sair desse while daqui, ele já vai ter encontrado o último. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, ó. Qual XB? Você já está apontando para o último. Então o seu próximo vai ser quem? O vértice aqui que eu vou acabar de criar. Com qual valor? Esse valor é daqui, né? Se eu estou conectando, por exemplo, o 4 no 1, estou fazendo a conexão do 1 no 4, o que acontece? Eu vou colocar o 4 no adjacente
do 1 aqui, ó. Então eu vou colocar o 4 como adjacente do 1. Então por isso que eu vou estar criando com o valor de B aqui. Mas aqui, ó, eu só vou ter que fazer esse papel de percorrer até o último para inserir se tiver alguma coisa nele, né? E se for o primeiro elemento, for o primeiro vértice adjacente que eu estou inserindo na lista, o que acontece? O que acontece é que isso daqui vai ser falso, né? Ele vai perguntar, tem alguma coisa aqui como adjacente? Ele vai falar, não, não tem, é falso esse aqui. Se é falso, vai executar esse else daqui. E o que esse else vai fazer? Eu vou ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só falar, se não tem nada, você vai colocar a primeira coisa aqui agora. Então, na sua lista aqui de adjacentes, você vai acabar de criar o vértice e colocar ele aqui, ó. Então, pronto. Essa função aqui agora, ela está pronta. Então, só recapitulando aqui o que a gente fez. Eu passei a lista e falei, conecta o 1 no 4. Ou seja, faz essa conexão aqui, ó, do 1 pro 4. Tá fazendo uma conexão mais ou menos assim, ó. Conexão do 1 pro 4, por exemplo, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que primeiro achar o 1. Achar o 1 nessa lista daqui, ó. Porque vai que o 1 tá desorganizado, né? Vai que ele tá em qualquer lugar aqui. Então, eu vou lá e vou primeiro encontrar o 1. Eu falei, opa, encontrei o 1. Agora que eu encontrei o 1, essa parte do código daqui, ó, já acabou. Aí vai entrar nesse if daqui, já que eu encontrei o 1. Aí se eu não tivesse encontrado o 1, então não tenho como ele colocar, né? Eu vou colocar, vou fazer a conexão do 1 pro 4. Só que o 1 não existe, então eu não vou fazer conexão nenhuma. Simplesmente nada que vai ser executado. Mas se eu encontrei esse 1, o que vai acontecer? Eu vou primeiro verificar. Você já tem alguma conexão? Se você não tiver, você acaba de criar o vértice aqui, ó, e faz a conexão aqui agora. Mas nesse caso daqui, ó, ele tem conexão, né? Tá conectado no 2 e no 3. Então aqui, ó, você tem conexão? Sim. Opa, já tem coisa conectada, né? Então o que eu vou ter que fazer? Navegar até o último, que é o que essas duas linhas aqui fazem. Então eu crio o AUXB, que vai sempre navegar aqui, ó. Ele vai primeiro começar do 2. Opa, ele tem um próximo? Tem. Então 2 não é o último. Vai pro 3. Opa, ele tem um próximo? Vixe, ele não tem um próximo. Se ele não tem um próximo, ele é o último, né? Se ele é o último, o que eu vou fazer? Criar o elemento e colocar como próximo, que é o que essa linha daqui tá fazendo, ó. Cria elemento e coloca no próximo. Pronto, é isso que tá fazendo. Então aqui agora a gente só vai ter que modificar, né, essa função de mostrar a lista, já que agora ele não vai só mostrar uma lista simples, vai ter que mostrar uma lista dessa forma daqui, ó. Então vamos adaptar essa função daqui. Adaptando essa função, ela ficou dessa forma daqui, ó. A única coisa que mudou, que ao invés de só mostrar o vértice que vai estar na lista na vertical, o que ele vai fazer? Sempre verificar, você tem algum vértice adjacente? Se tem, você também vai mostrando aqui, ó. Vai sempre mostrando, indo pro próximo, até que acaba. Quando acabar, você pula uma linha e começa a mostrar as coisas do próximo vértice. Assim que tá funcionando. Então aqui agora a gente também tem que adaptar, né? Fazer o quê? Fazer ele pedir os números, né? Pra gente poder de fato dar essas informações, né? Falar, tal vértice tá conectado em tal vértice. Então, ele sempre vai pedir aqui pra mim 2 números. E esses 2 números eu vou adicionar a adjacência aqui deles. Então, eu vou adicionar um vértice adjacente nessa lista daqui, o número A e o número B. Então, fazer a conexão, por exemplo, nessa lista do 1 no 4. E como aqui o que a gente está usando como base é um grafo orientado, vou pegar esse exemplo daqui mesmo para a gente colocar lá. E por isso eu não vou fazer a conexão, por exemplo, do A com B e do B com A. E a condição de separada daqui vai ser o quê? Ele só vai funcionar enquanto ambos não forem 0. Então se eu digitar 00, esse while daqui ele vai parar. Assim que vai funcionar aqui, ó. E logo depois ele vai mostrar a lista aqui para mim. Eu posso até colocar comando simplesinho daqui, ó, só para ele limpar a tela. E mostrar só a lista aqui pra mim, pra ver se vai estar tudo certo. Então, vamos acessar aqui agora, ó. Quantidade de vértices. Vai ter 4 vértices. Vixe, o código já quebrou aqui, ó. Quebrou por quê? Porque enquanto isso foi diferente de 0, isso aqui também. Acabou que eu não inicializei eles, né? Vamos então inicializar ambos com 1. Só para eles serem diferentes de 0, né? E esse while daqui poder executar. Então vamos ver aqui agora. Tá dando esse erro daqui, por quê? Porque eu selecionei isso aqui, ó. O visual ele tem esse problema, não sei por quê. Quando seleciona alguma parte do código, ele não executa. Quando para de selecionar, ele roda tranquilamente. Então aqui, ó. Quantidade de vértices, tem 4 vértices. Então vamos fazer as conexões aqui, ó. A gente tem. Vamos só olhar o próprio gráfico aqui mesmo, ó. O 1 está conectado no 2. Então, vamos colocar aqui, ó. O 1 está conectado no 2. Depois disso, o 1 também está conectado no 3, né? Então, o 1 conectado no 3. Beleza. O 2 não está conectado em nada, né? O 3, ele está fazendo uma conexão apenas com 4. Então, o 3 está conectado no 4. E o 4, ele faz uma conexão com o 2 e com o 3, né? Então, o 4 se conecta no 2 e o 4 se conecta no 3. Então, a gente tem no total 1, 2, 3, 4, 5 conexões. 5 linhas aqui, ó. Perfeito. Vou digitar o 00 para ele parar. E olha aqui, ó, como que ficou, ó. 1 conectado no 2 e no 3, o 2 conectado em nada, o 3 conectado no 4, 4 conectado no 2 e no 3. Exatamente como ficou aqui, ó.
Olha que perfeito, olha como a programação é bonita. Mas e se fosse então um gráfico que não é orientado? Como que seria? Ficaria da mesma forma, né? Vamos supor esse gráfico daqui, ó. Só que a única diferença é que o quê? Se eu falo que o 1 está conectado no 2, o 2 também está conectado no 1, né? A única diferença é que o quê? Ao invés de só falar que o A está conectado no B, eu falo também o quê? Que o B está conectado no A. Só isso que vai mudar, mais nada. Olha aqui, ó. Eu vou falar, o 1 está conectado no 2, o 1 está conectado no 3. Então assim que eu fiz a conexão do 1 no 2 e do 1 no 3, já também fez a conexão do 2 no 1 e do 3 no 1, porque ele não é orientado, né? Eu posso também conectar o 2 no 4 e o 3 no 4. Então, 2 conecta no 4 e o 3 conecta no 4. Pronto, também já conectou o 4, o 3 e no 2. Observe aqui como que ficou, já fez as conexões tudo certinho. Ah, mas e se fosse então ponderado? O que aconteceria? Aí a gente teria que pegar uma informação a mais, né? Que seria o peso. Então aqui eu vou ter que pegar 3 números, né? O A, o B e o peso. Então aqui, ó. Na hora que eu for adicionar a adjacência, o que vai acontecer? Eu vou ter que informar o A, o B e também informar o meu peso. Só isso que vai mudar, ó. Adicionar o meu peso. Só que a nossa função não está preparada, né, para receber o peso. E como que seria fazer essa adaptação? Na verdade, ela não mudaria quase nada. A única coisa que é aqui, ó, na struct do vértice, a gente também vai ter que colocar o peso. Aí aqui, para criar o vértice, ele também pediria qual que é o peso. Então, vamos também inicializar o peso dele aqui, ó. E aqui, ó, adicionar vértice na lista. Como é a minha lista principal, é a minha lista que está na vertical, né? O que acontece aqui é o quê? Tanto faz o número que eu vou colocar aqui, né? Então eu vou colocar tudo 0 por padrão. Porque essa lista daqui é essa lista daqui, né? É só esse número daqui. Ele é só para falar quais vértices que tem. Então, tanto faz o número que eu vou colocar aqui como peso, né? O que importa são os pesos que vão estar nesses números aqui, ó. Então, aqui só vou colocar tudo 0. Aí, aqui agora que vem o pulo do gato, né? Porque aqui, ó. Aqui que eu tenho que colocar qual que é o peso da ligação de um vértice no outro. Então, aqui na hora que eu vou criar o vértice, eu só vou tirar o peso aqui também, ó. Pronto. E na hora de mostrar a lista, vou só modificar aqui, né? Ele vai fazer o quê? Mostrar o número e logo em seguida mostrar o peso. Ficando dessa forma daqui, ó. Vamos fazer o teste aqui agora, então, ó. Vamos simular que esse gráfico daqui, ó, ele tem esse peso daqui, ó. Conexão do 1 no 2 tem 5 como peso. Do 1 no 3 tem 7. Do 2, no caso dele aqui, ó, tem 21. E do 3 no 4 tem 9. Então, como que ficaria? Quantidade de vértices continua 4 vértices. Então, o 1 conecta no 2 e tem peso 5. O 1 conecta no 3 e tem peso 7. O 3 conecta no 4 e tem peso 9. Enquanto o 2 conecta no 4 e tem peso 21. Então pronto. Vamos digitar aqui, ó, 00. O peso tanto faz, né? Esse 00 daqui é só pra gente cancelar. Só pra parar essa interação daqui, ó. Então, assim que para, olha aqui, ó, como que ficou. O 1 ele se conecta no 2. E essa ligação tem peso 5. É verdade, né? O 1 conecta no 2 tem peso 5. O 1 se conecta no 3 e tem peso 7. O que também é verdade, né? 1 se conecta no 3 e tem peso 7. O 2 se conecta no 1, tem o mesmo peso. E o 2 se conecta no 4 e tem peso 21. Tá vendo? Tudo verdade. Tudo tá dando certo do jeito que a gente queria. E se fosse orientado, só fazer a mesma coisa que a gente também já fez. Acaba que dá um pouquinho mais de trabalho, né, do que a gente mexer com uma matriz de adjacências, só que ao mesmo tempo, na minha opinião, fica mais organizado e mais fácil da gente mexer com isso aqui também. Mas de forma geral, fica levemente mais complexo, né, da gente implementar isso aqui, por causa que a gente tem que criar essas funções aqui, né, criar tanto a struct como a função de adicionar o vértice e de adicionar o vértice adjacente. Mas não mais, também não é algo muito difícil, nada muito fora do que a gente já fez ao longo do curso, mas qualquer dúvida que tenha surgido, deixe nos comentários que eu vou estar tentando ajudar todo mundo. Não esqueça de praticar e até a próxima videoaula.